A paz do Senhor. Hoje vamos falar sobre a cura do paralítico em Cafarnaum. Esse texto está em Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8, em Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12, é o que nós escolhemos, e em Lucas, capítulo 5, versículos de 17 a 26. Inicialmente, vamos falar sobre a cidade de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade importante. Ela é bem diferente de Nazaré, porque tinha muitos recursos, era uma cidade bem melhor. Jesus, ele estava morando na sua terra onde foi criado, em Nazaré, mas ele foi expulso de lá porque as pessoas não aceitaram sua pregação, porque não o reconheceram como sendo filho de Deus e expulsaram por blasfêmia. Cafarnaum, onde Jesus passou a residir, passou a ser o seu quartel-general. Era dali que ele partia para outros lugares, para pregar, para ensinar, mas sempre ele voltava a Cafarnaum. E esse texto se refere a um milagre acontecido nesta cidade. Vamos ler o texto. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. As multidões acompanhavam Jesus. As multidões buscavam por Jesus. E ele atendia a todos, ensinava sobre o reino, falava sobre arrependimento para perdão de pecados, e ele continuava seu ministério, viajando por outros lugares, levando a palavra de Deus. Neste dia, Jesus estava em casa e logo uma pessoa passando a informação para outra, muitas pessoas, uma grande multidão, sabia que ele estava em casa e por isso aglomeraram na porta. E juntaram tantos que não tinha mais lugar para ninguém entrar, até para sair seria difícil. Tal um número de pessoas que buscavam por milagres, por bênçãos, alguns pela palavra, que era uma palavra reconfortante, que trazia paz aos corações. E essas pessoas buscavam para serem apaziguadas em seu íntimo, para que elas pudessem ter sua autoestima elevada, porque o Senhor falava do valor da mulher, das pessoas diante de Deus, e as pessoas se sentiam reconfortadas diante dele. Certa vez, havia um homem paralítico e esse homem devia despertar a piedade de algumas pessoas.
Embora, naquele tempo, eles faziam uma associação muito triste sobre a deformidade, sobre o aleijão, sobre a incapacidade, tanto física como mental, ao pecado. Então, quando havia alguém cego ou com alguma limitação, logo aquela gente achava que ele pecava mais que os demais, porque ele estava sendo punido por Deus. E até ainda hoje, há pessoas que julgam que se a pessoa está sofrendo é porque ela fez alguma coisa. Está certo que muitos sofrimentos são consequências das nossas más escolhas. E também porque Deus nos prova para o bem. E Ele permite que passemos por certas lutas para que nos aprimoremos espiritualmente, porque à medida que buscamos ao Senhor e vencemos essas dificuldades e essas lutas, nós crescemos espiritualmente. E o Senhor, Ele quer que nós cresçamos espiritualmente e também que nossa fé seja aumentada através da palavra. Por isso que o Senhor queria levar a palavra a todos, sem distinção. E 4 homens, talvez 4 amigos desse homem, conduziram para a presença de Jesus. Como ele era paralítico, devia estar já com os membros atrofiados, sentia muita dor, não teve outro jeito do que conduzir esse homem em seu leito de dor, em uma maca. E ficou mais fácil porque, sendo 4, teria condição de levá-lo. Não seria fácil, mas seria possível. Se fosse um para carregá-lo nas costas, seria complicado, ou 2 ou 3, mas 4 era a medida certa. E esses 4 se uniram. E a união é muito importante. Nesse caso, a união fez a cura, porque através de eles terem levado a Jesus, esse homem vai receber. Nesse texto, nós vamos ver uma graça muito grande contra aquela infelicidade que o acompanhava há anos, quiçá desde o seu nascimento. O fato é que esses homens unidos foram levar o homem a Jesus. Nós também não podemos nos acomodar. Há tantas pessoas enfermas e até sem esperanças, desenganadas, outras desiludidas e não creem mais, ou pelo menos não buscam aumentar sua fé, não leem mais a palavra, não buscam ao Senhor, e elas estão completamente entregues ao descrédito, à falta de fé, e a sua fé não é mais estimulada. Então essas pessoas precisam que alguém fale de Jesus com elas, conte as maravilhas que o Senhor tem feito e quão é maravilhoso o amor de Jesus, a misericórdia de Jesus para cada um de nós. E o Senhor, Ele não fica alheio ao nosso sofrimento, Ele se compraz em nos ajudar. O prazer do Senhor é estar conosco e nos ouvindo em oração, em intimidade. Então, esses homens, com fé no Senhor, talvez ouvindo falar sobre tudo que o Senhor tinha feito naquelas paragens, porque num instante, como rastilho de pólvora, a fama de Jesus ia crescendo cada vez mais, e esses homens ouvindo falar, eles levaram este homem como uma prova de amor muito grande, não apenas pelo problema físico, mas o Senhor também, Ele cura espiritualmente, Ele nos perdoa os pecados, e o pecado faz separação entre nós e Deus. Mas não era fácil levar esse homem até Jesus, porque nós não sabemos em que condições estava a estrada, se era poeirenta, se era um lugar íngreme, de difícil acesso, talvez muita poeira, pedras, a gente não sabe quais eram os obstáculos, mas esses homens venceram tudo e conseguiram levar até aquela casa, aquele homem jazendo em sua cama de dor.
E chegando lá, viram um problema maior, porque a multidão não arredava pé, ninguém cedia, pela porta não conseguia entrar, porque do lado de fora já tinha muita gente aguardando uma oportunidade, uma brecha que fosse para poder ver o mestre, ouvi-lo, aprender dele e talvez receber curas também, porque de acordo com a fé de cada um, o Senhor opera maravilhas na vida daquele que crê. Nem nas janelas, porque deviam estar abarrotadas de gente, mas quem quer levar as pessoas a Jesus, para que essa pessoa possa ser perdoada, para que possa ser curada, para que possa ser abençoada de todas as maneiras. Não podemos olhar os obstáculos, porque se a pessoa não tiver muita fé, no primeiro obstáculo ela desanima. E às vezes chama a pessoa, convida para ler juntos a palavra, para aprender mais de Jesus, e essa pessoa, ela não interessa, ela fica sempre adiando aquela oportunidade. Então, é só mesmo com muita vontade de conhecer o Senhor, com fé e com vontade no coração de aproximar de Jesus, que uma pessoa pode chegar a Ele. E esse homem estava sofrendo muito. E quanto ele deve ter sentido no coração o desejo de ir até Jesus, só que ele estava totalmente impossibilitado. Não fossem esses homens a levá-lo, ele não teria condição de ser curado, mas ele teve essa oportunidade. Embora com tanta dificuldade, com tantos limites, eles tiveram fé para chegar até lá. E quando eles chegaram, eles viram que a única saída, o único jeito de penetrar na casa seria no lado de cima. E nessas casas lá de Jerusalém, sempre havia uma escadinha do lado da casa, e foi por ali que eles subiram, não com facilidade, porque equilibrar a maca, subir para ter acesso ao telhado não era fácil, mas eles venceram mais esse obstáculo. E também devem ter feito barulho, porque eles tiveram que cavar no telhado, porque os telhados daquelas casas eram tipo uma eira onde secavam os cereais, os grãos, e era um espaço também que servia para reunir, para festas, e foi para este lugar que eles subiram. Esses telhados, que eles eram feitos de barro, misturados com folhas, ainda colocavam por cima alguns ladrilhos para proteger mais, e eles tiveram que, primeiramente, descobrir a parte da casa onde Jesus estava sentado, para que eles pudessem abrir um buraco para colocar a maca. E ali ao lado de Jesus estavam sentados os fariseus, os doutores da lei, que sabiam tudo de lei, conheciam a palavra, mas não praticavam. Tanto é que eles eram legalistas, eram mais preocupados com a lei do que em satisfazer a vontade de Deus, sendo fiéis a Deus. E eles iam até Jesus como uns espias, porque eles queriam que Jesus falhasse, que Jesus falasse algo que complicasse, que fosse contra a lei, para que eles pudessem levá-lo aos tribunais, para que ele fosse condenado até a morte, que é o que eles mais queriam. E esses homens estavam ali sentados perto de Jesus. E quando eles viram aquele homem descendo e o Senhor falando com eles, logo eles pensaram que seria uma oportunidade muito boa para que o Senhor desse motivos para que eles o recriminassem. Mas Jesus viu a fé daqueles homens. Inicialmente, ele viu a fé dos 4 homens. O homem, ele queria muito ser curado, ouvindo falar de Jesus, ele também sabia que poderia ser agraciado, mas a fé daqueles 4 homens foi muito grande. E Jesus, sabendo do sofrimento do homem e dos obstáculos que aquelas pessoas iriam enfrentar, só com muita fé mesmo. Por isso que o Senhor fez menção a isto, porque uma pessoa que tem pequena fé, ela não consegue resistir e suplantar
todos os obstáculos, a primeira dificuldade, a primeira luta, ela desiste do seu intento, desiste do seu projeto. Mas aqueles homens não. Eles foram, apesar de tudo, apesar das dificuldades, da falta de acesso, tudo eles conseguiram ultrapassar e romper. E aqueles homens que estavam ali, que se sentiam tão espiritualizados, eles ficaram indignados com aquela conversa de Jesus. E eles pensavam, porque o Senhor disse que os pecados daquele homem estavam perdoados. Quando o Senhor diz, filho, perdoados estão os teus pecados, nesse momento, quando chama aquele homem que muitas vezes não era bem recebido pelas pessoas, não era bem visto pelas pessoas, ele estava tocando no emocional do paralítico. Não só tocando, agradando aquele homem tão sofrido, e ele deve ter ficado muito feliz quando ele ouviu que Jesus o chamava de filho. Eles ficaram muito horrorizados. E Jesus, com a sua didática de ensinar, porque a sabedoria toda de Jesus vinha do trono do Senhor, de Deus, eles ficaram muito intrigados e pensavam, eles não falaram alto, mas no coração deles, eles diziam, quem que pode perdoar pecados senão Deus? Porque esse homem diz blasfêmias, mas na verdade o Senhor os provocou para que eles realmente questionassem, porque assim o Senhor, ele daria a próxima lição, porque o Senhor, que é onisciente, ele conhecia todos os pensamentos das pessoas, e naquele momento ele viu que aqueles homens estavam denegrindo a sua capacidade, denegrindo o seu poder. Jesus, conhecendo o espírito deles, chamou a atenção e perguntou o que era mais fácil, dizer seus pecados são perdoados, ou que ele levantasse, tomasse a cama e fosse embora. E aí o Senhor dá a ordem para que eles soubessem que o Filho do Homem tem poder tanto para perdoar pecados como para curar. Um paralítico, ele diz, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E eu imagino a felicidade desse homem, como ele deve ter saído ali, gritando, elevando as mãos aos céus, porque ele saiu completamente restabelecido, ele não precisaria de nenhum tratamento complementar, porque hoje as pessoas são curadas e por remédios, por tratamentos, mas muitas vezes tem que fazer uma fisioterapia por muito tempo, às vezes até continuar com remédio até certo tempo, mas quando o Senhor cura, ele cura por completo, e aquele homem não tinha mais sequela, ele tinha recuperado a sua força, a sua juventude, ele estava perfeito, e ele deve ter chegado em casa glorificando o nome de Deus, porque ele foi embora glorificando a Deus. E eu imagino a felicidade dos seus parentes e ao mesmo tempo admirados de receber aquele ente querido completamente restabelecido. E aquele homem, ele saiu da presença de todos, sob a admiração de todos, que começaram não só a glorificar a Deus, mas também temer, porque viram que ali realmente estava o Filho de Deus. E eles diziam, nunca tal vimos. E em Lucas, nunca se viu tais prodígios. E nessa passagem que o Senhor se dirige ao homem que estava jazendo naquela cama, que ele fala, filho, perdoados estão os teus pecados, em Lucas acrescenta-se, filho, tenha bom ânimo. É a alma que dá o movimento ao corpo, é a alma que dá essa vida de movimento. Então, esse homem, ele estava apático, não só estava paralisado fisicamente, mas tinha também paralisado a sua esperança de recuperação. Ele sabia que ele ia morrer
naquele leito sem cura, porque não havia cura para o seu problema. Então, o Senhor diz para nós hoje que precisamos ter bom ânimo, porque se estamos com Deus, temos que estar animados, temos que estar com a nossa fé em movimento, temos que estar levando a palavra a outros, porque esse é o mandamento do Senhor, que nós levemos a todos a palavra sem detença, e nós temos que pregar a tempo e fora de tempo, e principalmente através de atitudes. Esses 4 homens tiveram atitude, tiveram determinação, uniram a sua fé para ajudar esse que estava jazendo num leito de dor. Quanto mais nos unirmos a nossos irmãos, mais temos condição de fazer a obra de Deus e levar através de nossas atitudes, de nossas reuniões de oração. Nós podemos levar Deus a palavra e com os nossos exemplos, com nossos testemunhos, levarmos outros a crer que o Senhor pode nos salvar de nossos pecados, que confessamos ao Senhor com toda a sinceridade do nosso coração. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que perdoe os nossos pecados. Que assim seja. Amém.